Te agradecemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, que está falando conosco desde a primeira oração neste lugar, desde o ensaio dos louvores. E eu te peço, Espírito de Deus, continua falando conosco. Acalma os nossos corações, tira toda a distração, tira tudo aquilo, Pai, que rouba, Senhor, a nossa atenção, que o nosso coração esteja cativo agora ao Teu, Pai. E que verdadeiramente a Tua palavra faça o diferencial em nós, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos trabalhando por temas, não é? Já fazem alguns anos. E este ano foi colocado para nós falar sobre alguns atributos visíveis, ou de Deus, como falamos, né? Ou comunicáveis. Existem os atributos incomunicáveis, que só Deus tem, não é? Onisciência, onipresença, onipotência, enfim. E existem aqueles atributos de Deus que Ele, em Cristo, divide conosco, ou nos dá acesso a buscar esses atributos. E este mês de novembro, nós falaremos sobre integridade, ok? Então, como de costume, no nosso culto de ceia, nós procuramos uma palavra, buscar no Senhor, uma palavra de ensinamento, não é? Uma palavra que nos dê uma base para o mês. Essa palavra começa na vigília, aqueles que chegaram no início da vigília ali, puderam pegar desde o começo, e no culto de ceia nós trazemos um pouco mais de fundamento, e tudo que for falado durante o mês de novembro, você consegue entender que está dentro desse atributo chamado integridade, ok? Então hoje seria uma palavra de doutrina, vamos dizer assim, não é? Lembrando que doutrina bíblica não é falar de coisas humanas, mas é falar dos princípios da palavra de Deus. Se você procurar num dicionário, ou no Google aí, integridade significa estado ou característica daquele que está inteiro. É algo que é integral, que é por inteiro. É uma característica ou um estado daquilo que se apresenta ileso. No sentido figurado, caráter. Integridade é caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honesta, retidão. Tudo isso é integridade, amém? E já fica aí algumas perguntas para nós, não é? O que é integridade na Bíblia? Podemos dizer que integridade na Bíblia é a qualidade de ser honesto, de ser imparcial em nossas ações e opiniões. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Por que é importante a integridade? A integridade é importante porque é a marca de um sinal de verdadeiro caráter, lembra? Se nós pudéssemos, irmãos, usar um outro nome para esse atributo de Deus, poderíamos chamar de retidão e no completo, caráter. Porque integridade está ligado ao caráter. Aquilo que realmente somos diante de Deus e dos homens, externo e interno. Nós não podemos ser, como falamos aqui na vigília, não é? Como a maioria dos pães de forma que você olha no mercado chamado integral. Está lá escrito pão integral, até a cor já é mais escurinha, tá? Mas quando você lê os ingredientes, está assim, 20% de farinha integral. Então não é integral, não é por inteiro. Então, como cristão, nós não podemos ser assim. Apenas algo que as pessoas olham e deduzem, mas na convivência descobrimos que não somos uma pessoa íntegra. E quais são os tipos de integridade? A integridade, tudo o que nós falamos até agora, todas essas manifestações do caráter, honestidade, honra, tudo isso são, vamos dizer assim, tipos de integridade. Mas de uma forma mais completa, vamos colocar assim, podemos resumir integridade em duas formas, interna e externa, ok? Nós veremos daqui a pouco. Então, como é que eu posso melhorar a minha vida de integridade? Prestando atenção nas palavras e ações
ter equilíbrio naquilo que falo, naquilo que faço, ser honesto comigo mesmo, ser responsável, ser alguém que cumpre o que fala, tudo isso é integridade, irmãos. Talvez agora você compreenda melhor um versículo que todo bom cristão usa quando está passando por dificuldade. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Um quê? Justo. E para você falar que é justo, porque nós somos justificados em Cristo, amém? Você tem que ter uma vida íntegra. Porque justiça está ligada à integridade. Alguém diz, eu sou justo. Cuidado. Porque para você ser justo, você tem que ter todas as qualidades de Cristo. Você tem que ter o fruto do Espírito Santo. Então a coisa vai muito além. Porque é fácil jogarmos a responsabilidade para Deus, né? Ah, mas nunca vi um justo, então a palavra está mentindo? Não. A pergunta é, você realmente é íntegro? Quando Satanás chega diante de Deus, Deus fala a seu respeito o que ele falou a respeito de Jó? Está vendo lá? Homem reto, se desvia do mal. Quando os homens olham para você, eles falam como o rei e os sábios ali da Babilônia falaram, porque Daniel tem o espírito dos deuses, um espírito de excelência. Porque a coisa ficou tão banalizada que hoje parece que tudo é culpa de Deus e que nós somos inocentes. Parece que o pecador é Deus e os santos somos nós. E sem contar que ter uma vida de integridade em Cristo não é sinônimo de ausência de sofrimento. Porque todos os grandes homens da Bíblia passaram por lutas e provações. A diferença não está no passar ou no início, está no fim. Como você termina a sua história em Cristo. Essa é a questão. Então, em um mundo onde a hipocrisia, a falta de sinceridade é tão comum, né, irmãos? Hoje a coisa está muito feia, dentro e fora da igreja. As coisas estão muito complicadas, não há mais sinceridade no ser humano. Aquilo que o homem fala, você não pode escrever. Num mundo como estamos vivendo, irmãos, e cada vez mais caótico, nós precisamos buscar muito em Cristo, no seu Santo Espírito, essa vida de integridade, irmãos. Porque o anjo fala assim, lá no final do Apocalipse, que você quer pecar, peca mesmo, faz tudo o que você quer. Você é santo, se santifique ainda mais, porque o fim vem. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que ninguém tome a sua coroa. Autoridade. Coroa representa a autoridade. Então, para isso nós precisamos ter uma vida de integridade. Amém? Precisamos ter essa vida. E é engraçado porque tudo isso que falamos é de integridade. E integridade também é um atributo de Deus. E em Deus, através de Cristo, do seu Santo Espírito, isso pode ser repartido conosco. Porque nós temos que ter o caráter de Cristo, sim ou não? Nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus, irmãos. E Deuteronômio 3, 32, 4, abra lá rapidamente. Que hoje o tempo é mais curto, nós temos ceia. Mas sempre trazemos uma palavra, não, irmãos? Algumas coisas aqui, se você pesquisar na internet, você vai achar. São coisas que não tem como mudar. Deuteronômio 32, 4 diz assim. Vamos ler o 2, amém? Do 2 ao 4. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor e exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha. Quem é a rocha, irmãos? Cristo.
e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Então, cuidado quando você diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é um atributo de Deus, que em Cristo podemos alcançar. Mas é um pacote, irmãos. E tudo que você falar, que você entende como um caráter que moralmente é algo correto, faz parte desse pacote chamado integridade. Então, irmãos, quando olhamos para o conceito de integridade na Bíblia, nós vemos que é uma qualidade fundamental para todos nós. Vai lá no Salmos 15, verso 1 em diante. Olha que coisa interessante, irmãos. E se você quer conhecer muito sobre integridade, toda a Bíblia fala, mas o livro dos Salmos também fala muito, e com uma diferença: Davi nunca foi perfeito. Então, ser íntegro não é que você é perfeito, perfeito é Deus, mas é você buscar viver esse caminho de perfeição que é Cristo. Salmos 15, a partir do verso 1 diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Amém? Quem é que pode ter acesso a Deus? Quem é que pode permanecer? Foi aquilo que eu falei na vigília. Você em Cristo, você tem acesso a Deus, mas a pergunta é: você permanece na presença de Deus? Aí o salmista Davi diz: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Só aqui já morreu todo mundo, irmãos. E ainda falamos que somos justos, não é? Somos íntegros. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Você já percebeu que nós temos uma mania de valorizar sempre aquilo que não conhecemos? E aquilo que nós conhecemos, nós nunca damos muito crédito? Por isso que Jesus vem e diz assim: o profeta na sua pátria não tem honra. Que nós ficamos muito preocupados quando vem alguém de fora e não nos preocupamos quando não tem ninguém de fora. E mesmo quando somos prejudicados, nós cumprimos aquilo que falamos. Presta atenção. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. Vale a pena ou não ser uma pessoa íntegra, irmãos? Aconteça o que for, você tem uma fé inabalável. Agora, como nós falamos, podemos resumir integridade de duas formas: interna e externa. O que é a interna? É a qualidade de ter um coração puro, de ser sincero em suas ações e pensamentos. É a capacidade de reconhecer nossos erros e falhas e de se arrepender e mudar. Porque uma pessoa íntegra não quer dizer que ela não falha. O próprio salmista Davi falhou muitas vezes. Mas é a capacidade de recuar, reconhecer e se arrepender do seu erro. Quando a pessoa não é íntegro por inteiro, ela só reconhece o erro quando é dos outros, mas quando ela erra, ela não se arrepende, ela se justifica, mas quem justifica é Cristo. Eu errei, mas é porque você fez isso, então você não está arrependido. Você só está justificando porque você foi tão mal educado, foi tão cruel, ao ponto de querer destruir alguém. Você não está arrependido do que você fez. Tudo isso é integridade, irmãos. Então você vê de uma forma muito clara nesse salmo, que é algo interno. Então a integridade não começa do lado de fora, começa do lado de dentro.
Davi, em outro salmo, ele diz assim: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Começa dentro, você precisa reconhecer quem é você. Você precisa saber quais são suas limitações. Você precisa realmente entender que, como Paulo diz, não se engane, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, o homem colherá. Que você pode enganar as pessoas, mas você não pode enganar a Deus. Tudo isso é integridade, irmãos. E a externa? É a qualidade de agir com coerência nas suas ações e palavras. É a capacidade de cumprir com suas promessas, suas responsabilidades. Vai lá em Mateus capítulo 5, verso 37. Você quer só o capítulo 5 de Mateus, irmãos, que é o famoso Sermão do Monte? Esse capítulo, você tem no mínimo aqui 4, 5 tópicos para pregar sobre integridade. Só no capítulo 5 de Mateus aqui. Porque é o famoso Sermão do Monte. E no verso 37, Jesus diz assim: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Olha o que é ser íntegro, irmãos. Quando você faz algo, ou você fala algo e aquilo dá errado, se você muda, fala assim, não, eu não falei, quem é que está usando você? Porque o correto é, errei, sim, eu falei, eu errei, me perdoa em nome de Jesus. Acabou. Não é simples, irmãos. Não, não foi bem assim. O diabo já está falando na sua boca. Porque nós criamos uma ideia que o diabo só fala na boca quando a pessoa está espumando, está gritando, está babando, está querendo quebrar tudo. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e Judas continuou normal, não babou, não caiu e nem mudou o semblante. Então toma cuidado, irmãos. E exemplos na Bíblia, Davi, Jesus, então, não é, irmãos? O nosso máximo é Jesus, de integridade. Mas quando você põe Jesus, aí acaba tudo, porque sempre vem algo no meu coração. Jesus sempre foi perfeito, ele nunca pecou. Mas olha para os homens da Bíblia, Jó, Davi, Abraão, Elias, Daniel, José do Egito, os apóstolos. Irmãos, tem muita gente na Bíblia que eram íntegros. Eram pessoas que realmente morriam e viviam pelo nome do Senhor dos Exércitos. Eles não se apegavam a nada. Agora, precisamos realmente buscar coragem, irmãos, pelo Espírito de Deus em Cristo, para buscarmos, não é? Ter essa vida de integridade, porque não é fácil. Então, algumas dicas. Preste atenção às suas palavras e ações. Certifique-se de que elas são coerentes, irmãos. Se tem uma coisa que destrói o ser humano, é falta de domínio próprio. É falta de domínio próprio. Por isso que faz parte do fruto do Espírito, domínio próprio. E quando você não tem domínio próprio, você pode até começar bem, mas você sempre termina mal. Como diz o mundo, peixe morre pela boca. E como diz um ditado, irmãos, que eu nem vou dizer onde é que eu ouvia isso, porque hoje tudo é filmado, pode parecer preconceito. Caveira, quem te matou foi a língua. Até o outro lado sabe disso. E aí a palavra diz assim, aquele que refreia a sua língua, refreia todo o seu corpo. Tudo isso é integridade, irmãos. Então, seja responsável por aquilo que você fala, se você deu sua palavra, cumpra. Seja paciente, não é? Porque essa jornada para se tornar uma pessoa íntegra, ela é longa, irmãos. Ela é muito longa.
longa demais. Não é uma coisa do dia para a noite. É algo que é no dia a dia, você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando. Então, como cristão, nós devemos praticar essa integridade. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu começo a ser assim? Preste atenção nas Escrituras. Estude sobre os grandes heróis da Bíblia. Preste atenção nesses homens, irmãos. Porque você conhecerá as falhas e conhecerá as virtudes. Não é? Preste atenção nas ações e palavras. Se certifique que se aquilo que você fala tem base bíblica. Porque qual é o grande problema hoje do cristão? Muita coisa que ele fala é porque ele se tornou um papagaio de pirata, só fica dizendo, olha lá, olha lá, olha lá, terra à vista. Ele não procura saber se aquilo está na Bíblia. E quantas frases nós falamos que nem bíblica é. E criamos doutrinas em cima disso. Vocês talvez hoje nunca pegou isso, mas eu ainda peguei. A ideia de, se a mulher cortar a ponta do cabelo, a pontinha, tem uma gaveta lá no céu com todo o cabelo, e está datado, cadastrado, com o nome de cada mulher, viu, mulheres? E aí, quando chegar o dia do juízo, você será reprovada, Jesus vai mandar o anjo amarrar suas mãos com aquele cabelo e lançar você no inferno. Isso não tem na Bíblia, irmãos. Mas criaram-se doutrinas em cima disso. E ainda dizem, a sã doutrina é a palavra de Deus. Eu não sou obrigado a obedecer, a fazer nada que não esteja escrito na palavra de Deus, irmãos. Agora, se eu falo assim, olha, nós temos uma postura aqui. Nós entendemos que é assim, você aceita se quiser. Se não quiser, procura um lugar que seja como você quer. Agora, falar que está na Bíblia é outra conversa, irmãos. Então nós precisamos realmente estudar a palavra de Deus. Porque quem liberta não é a palavra? Então, quem me torna uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera? A palavra de Deus, porque ela revela aquilo que o Senhor quer para a sua vida e para a minha vida. Então seja paciente e perseverante, porque requer muito esforço, amém? Então isso aqui é uma pequena base de integridade. Agora vai lá comigo, na carta que Paulo escreve a Tito, que é o nosso versículo do mês, não é? Capítulo 2, verso 7. Se você tiver dificuldade, fica antes de Hebreus, amém? Vem Hebreus, volta Filemão, Tito. Ou fica depois de Timóteo. Porque é interessante que os livros que têm menos capítulo na Bíblia são aqueles que a gente menos lê. Deveria ser aqueles de maior leitura, porque você lê rápido. Irmãos, hoje eu li um livro da Bíblia, 3 capítulos. Você não está mentindo, você leu. Sim ou não? É interessante, né? E essas cartas, esses livros menores, eles têm uma profundidade tão grande, irmãos. Tito, capítulo 2, verso 7, é o nosso versículo do mês, ok? E eu queria falar algumas coisas rapidamente aqui. Então, Tito 2, 7 diz assim, e deixa aberto aí, ok? Você mesmo deve ser um exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Tudo o que você fizer tem que refletir a integridade, a sinceridade do que você está falando. Ou seja, palavras não são nada se você não tem exemplo de vida. São somente palavras. Irmãos, se você for em alguns lugares, é tão complicado esse negócio de filmagem, né? Não pode falar, eu vou ter que cortar isso. Se você for em alguns lugares, antes de começar o negócio, tem que rezar o Pai Nosso. E é engraçado, as entidades elas chegam do mesmo jeito. Mas o Pai Nosso, se você rezar o Pai Nosso, você está com o corpo fechado, está mesmo? São só palavras. Agora,
seja íntegro na palavra, estude o Pai Nosso, descubra o que ele representa, que você verá que é diferente. A oração do Pai Nosso é uma oração de guerra. E se você não conhece, aqui nós temos a escola bíblica. Isso é discipulado nível 1, é para iniciante. Então, quando você chega aqui, novo convertido ou não, iniciante, nível 1, você já aprende o que é o Pai Nosso. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a mentira, a verdade na boca do mentiroso continua sendo mentira. Jesus falava o quê? Faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E as pessoas falavam de Cristo, esse fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque a autoridade é uma característica de quem é íntegro. Porque Deus irá honrar a palavra que sai da minha boca, se eu tenho uma vida íntegra diante dele. Se não, são somente palavras bonitas. E aqui, irmãos, nós vamos falar nesse capítulo 2 aqui de Tito, mas deixa eu apresentar Tito para você. Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo, um jovem. E o apóstolo Paulo deixa Tito numa ilha chamada Creta, onde existiam vários povoados, cidade. E ele deixou Tito lá para quê? Para pôr ordem em algumas questões. Para pôr ordem. O negócio estava meio bagunçado. E aí, quando você lê, são somente 3 capítulos, irmãos. Dá para você ler na sua casa tranquilamente, em 10 minutos. O capítulo 1 irá tratar as qualificações do líder. Lá ele chama de ancião, algumas versões diz pastores, outras presbíteros. Lá ele coloca o que é ser um líder íntegro diante de Deus. E ali, irmão, já não sobra ninguém. Porque as pessoas hoje querem ser líder, as pessoas dizem que são líderes, mas se você não passa no crivo da palavra, você pode até ser um líder. Mas cuidado para naquele dia Jesus disse assim, eu não curei em teu nome, eu não expulsei demônio, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não sei o quê, e ele dizer, afasta-te de mim, não te conheço. Tomem cuidado. Eu sei que é dura essa palavra, irmãos. Mas falar de integridade, de caráter, não tem como não bater, né? Durante o mês, em nome de Jesus, Deus vai dar alguma coisa mais molinha. Tão molinha que Deus já me deu o que eu tenho que falar no domingo que vem. É uma palavra que não é nova, mas é mais dura do que essa. Mas a gente caminha pela fé. No capítulo 2, que nós iremos tratar, fala da sã doutrina, ou da palavra da verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Então fala da responsabilidade moral do cristão, e a salvação e a conduta cristã. Porque só permanece na presença de Deus quem é íntegro, não foi isso que nós lemos? E o capítulo 3 irá falar da importância das boas obras, uma conduta cristã no mundo, não é? Como é que você tem que se portar? Em resumo, essa carta fala sobre integridade tanto interna como externa. Uma carta de 3 capítulos, irmãos. E eu gostaria de ler com você aqui, esse capítulo aqui, vamos lendo e explicando alguma coisa, porque esse capítulo 2 irá falar dessa integridade que devemos ter interna e externa. E aqui Tito irá tratar com família. Porque muitos de nós temos uma aparência externa, mas a aparência interna, como família, é complicado. E aí, lê comigo aí do verso 1, Tito 2:1. Diz assim: mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Lembra, a verdade não é só o que eu falo, é o que eu faço. Ser exemplo. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Como é que devem ser os homens mais velhos, irmãos?
Primeiro, exercitar o autocontrole. Primeira coisa, domínio próprio. O homem mais velho, o homem casado, vamos dizer assim, porque até você casar é uma forma, casou é outra. Ele deve ser exemplo em tudo, na sua família, lá fora. Tem que ser uma pessoa que ela tem um autocontrole. Ela consegue manter a ordem dentro da sua casa. Ela consegue ser exemplo para os seus filhos. Ela tem uma fé sólida, ele tem uma fé sólida, é um homem maduro. Onde, em meio às crises, ele é o sacerdote do lar, ele sabe para onde ir, ele sabe o que fazer. E quando não sabe, joelhinho no chão e papai do céu diz. Ele tem que ter uma fé sólida, ser cheio de amor e paciência. O problema é que muitos de nós somos cheios de amor com os de fora, mas com os de dentro, nenhuma. Então, trata do caráter interno e externo. Que às vezes você lá fora, no trabalho, você tem uma paciência de Jó. Dentro de casa, as pessoas não respeitam, elas têm medo de você. O problema é que a criança tem medo. Quando essa criança se tornar um adulto, ela dirá: eu não tenho mais medo de você. Eu não farei mais isso. E agora? Respeito não. Quando é um homem que tem controle, ele é rígido, às vezes tem que ser, tem que corrigir, tem que educar, mas ele tem respeito. Então o filho fala assim: se eu pisar na bola, eu não vou poder dizer que foi culpa do meu pai, porque ele nunca deu esse tipo de exemplo. Então, já começa aí, irmãos, isso aqui é para o crente, viu? Paulo estava dizendo para Tito falar isso na igreja, ensinar os crentes. Segundo, verso 3. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Vão envergonhar quem, irmãos? Pensei que era o marido. Então, as mulheres mais velhas, ou as mulheres casadas, vamos dizer assim, não é? Elas precisam ter um modo de viver digno. Irmãos, Deus não muda, amém? A palavra diz que Deus é imutável. Então, uma mulher casada, ela precisa saber que ela já não pode mais andar em certos ambientes. Ela tem que saber que a roupa dela não salva, mas a roupa aponta muito sobre a salvação dela. Não é? Ela saber se vestir, saber se portar. Saber que existem ambientes que não é mais para ela. E ela tem que viver isso para poder ensinar as mais jovens a honrar, a respeitar os seus maridos. Porque o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Ninguém respeita ninguém, o tal do direito diz que é igual, só que esse direito igual ele é complicado, porque a mulher quer ser tratada como mulher, não é? Ela quer ser tratada como mulher, mas ao mesmo tempo ela quer impor coisas que não cabem a ela. E vivemos o que estamos vivendo aí. Ninguém respeita ninguém, tantos homicídios acontecendo dentro dos lares. Então a mulher casada, ela precisa entender que a palavra diz assim, que ela cuida das coisas do seu marido. A mulher casada, Paulo está dizendo aqui, para Tito ensinar, que ela precisa ser exemplo para as mais jovens. Ela não pode ser um mau exemplo, ela não pode falar para uma mulher mais jovem que não precisa ser assim, não precisa ser assado. Como não? Porque se a mulher cristã, mais velha, casada,
ela não praticar essas coisas, ela está envergonhando a palavra de Deus. Aí é pecado. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque os valores bíblicos, eles não mudam, isso é integridade. E hoje nós observamos mulheres, homens, serve para os dois, que agem de forma que você fala assim, rapaz, eu pensei que você era solteiro, eu pensei que você era solteira, porque isso não condiz com uma pessoa casada. Homem casado não tem que ter amizade com mulher. Mulher casada não tem que ter amizade com homem, porque isso dá ruim. Não existe amizade entre homem e mulher, irmãos, porque existe uma coisa chamada química, hormônio, atração. Homem casado fica dando carona para mulher solteira, mulher casada fica dando carona para... Cuidado com essas coisas, porque o laço do maligno é muito bem feito. Então a gente precisa tomar cuidado e ter uma postura, porque estas coisas vão destruir a sua família. E essa família virá para a igreja destruída. E aí, acha que numa simples oração, Deus vai reconstruir tudo e vai ficar tudo bem feito. Irmãos, não é assim. As coisas não são tão simples assim. É aquilo que nós falamos sobre ministração de casais. Quanto vale o seu casamento? Porque normalmente, aqueles que menos se esforçam para estar num bate-papo de casais, são os que mais têm problema no casamento. Por que será? Que mistério, né, irmãos? Então nós precisamos tomar cuidado, porque estas coisas não são de agora. Olha aqui, nós estamos falando de um texto de 1970 anos atrás. Isso já acontecia, irmãos, no meio do povo de Deus. Então, essas coisas, quando são tratadas, provavelmente não chega em algumas situações que chegam. Porque, olha o testemunho para o de fora, né? Porque aqui diz que envergonha a palavra de Deus. Então, por que algumas coisas chegam nisso? Mesmo estando dentro da igreja, porque mesmo estando na igreja, nós não temos uma vida íntegra com Deus. Nós queremos agir de qualquer forma. Aí quando acontece o problema, explode, o adultério, explode a separação, o que os de fora dirão? Nossa, mas não é crente? Não ia para a igreja todo domingo? Ainda envergonha o nome de Deus. Porque a ideia é que a pessoa vai ao culto, alguns são mais crentes, vão 2 vezes por semana, 3, outros só vão 1 vez por mês, outros só vão 1 vez por domingo. A ideia é que essa pessoa, ela é santa, ela é justificada e ela é íntegra diante de Deus, e não é assim, irmãos. E muitas coisas acontecem por causa disso, porque nós não sabemos nos colocar em nosso lugar. Aqui, nós fazemos como homem ministra homem, mulher ministra mulher. Eu não quero saber o que uma mulher fala para a profetisa, minha esposa. Ela não quer saber, e se perguntar também, eu não vou dizer o que um homem fala comigo no gabinete pastoral. Na hora de um apelo, oramos pelas pessoas, fazemos de tudo para homem orar por homem e mulher orar por mulher, porque isso é perigoso. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Imagina um pastor, num gabinete pastoral, sentado com uma mulher, e ela contando todos os problemas que ela tem com o seu marido. O que vai gerar na cabeça desse homem, irmãos? Não, mas ele é um homem santo. O único santo que eu conheço é Jesus Cristo, que nunca pecou. E quem garante que esse pastor que está ouvindo tudo que essa mulher está falando, não está com problema no casamento dele? Então nós precisamos realmente sermos pessoas íntegras, irmãos. E verdadeira, é sim ou não, o pastor disse, é procedência maligna. Pastor, dá uma carona para mim, irmão, não leva mal não, mas tem algum homem aí? Se não, infelizmente você vai ficar a pé. Eu posso até ficar aqui esperando você pegar o carro, um Uber, um ônibus, mas
não leva você. E por causa disso você é chamado de sem amor, sem isso, sem aquilo. Irmãos, meu primeiro ministério é minha mulher, minha família. Porque se eu destruir a minha família, eu destruo o meu ministério, isso é automático. E não destruo somente porque não deu certo, se separou. Se eu não estiver firme com Deus, e dependendo do problema, eu desando de vez, porque eu sou humano, sou carne. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Amém? Vocês estão aí, irmãos? Continuam me amando? Jesus amado. Verso 6. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta, a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Então os mais jovens precisam também dar o exemplo. Para que as pessoas de fora podem até falar assim, eu não gosto de crente, tudo não sei o quê, mas olha, aquela igreja ali, os jovens realmente são meninos e meninas de Deus, que dão exemplo, que são sinceros, que são honestos. Isso não quer dizer que você não pode brincar, não pode rir, não pode contar piada, não. Estou te falando de vida com Deus. Porque não adianta, irmãos, na igreja você está amém, quando dá um amém, às vezes nem abre a boca, mas lá fora no trabalho, ou à noite, quando ninguém está vendo, não adianta. Você está fazendo coisas que envergonham a Deus. Deus está vendo. Então, tudo isso faz parte da integridade. Aí vem o versículo 9 e diz assim, quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Irmãos, o contexto da época, escravo aqui, ou servo em algumas Bíblias, poderia ser alguém que era escravo mesmo, ou algum trabalhador assalariado. Então hoje vamos trazer para um contexto atual. Aquele que é empregado, honre o seu patrão, não roube, não desvie. E roubar não é só pegar o que está lá, né? Porque afinal de contas eu trabalho numa fábrica de água, mas o patrão não está vendo, trazer 2 garrafinhas por dia, ninguém vai sentir falta. Não é somente isso. O tempo. Lembra pontualidade, responsabilidade. Você tem um horário, seu horário é 8 horas, chegue 5 para as 8. Trabalhe, seja exemplo. Faça o seu patrão olhar para você e falar, meu Deus, se eu tivesse 10 funcionários que nem esse, eu nem precisava vir da empresa. Não roube o tempo. Seja alguém que gera alegria, que dá testemunho, irmãos. Porque hoje o negócio está feio. Hoje antes era assim. As pessoas mais velhas falam assim, que quando a pessoa colocava lá na sua ficha lá, procurando emprego, cristão evangélico, a empresa contratava sem nem piscar o olho, porque era tido como as pessoas mais honestas. Hoje, quando fala que é crente, o patrão já fica assim, rapaz, vamos dar uma pesquisada aqui, porque afinal, né, crente falta integridade, tudo que ele faz ele coloca nas redes sociais, né? Então ele chegou aqui bonitinho, aí vai na rede social da pessoa, tá lá quase pelado, tá lá fazendo não sei o quê, bebendo. Irmãos, rede social é um arcabouço para a sua vida. E todo ano ele te devolve lembrando o que você fez. Pessoa íntegra, irmãos, não precisa ficar postando o que ela faz. Ela não precisa ficar tirando foto para dizer que é feliz. Ela é feliz, porque ela tem Cristo, ela tem uma fé inabalável. Tudo que você faz, põe lá. Eu vi há 10 dias atrás uma reportagem na internet, uma psicóloga,
Ela contando, essa mulher ela é psicóloga, não é psicóloga, é um outro nome que fala criminal, mas é nessa área da psicologia, da psiquiatria aí. Ela contando o seguinte, que teve um caso no Brasil, eu não sei aonde, que um homem entrou num restaurante e queria levar à força uma menina de 2 anos de idade. E ia levando. Aí a mãe não gritou, e foi um monte de gente em cima dele, ele saiu correndo, foi preso. E na delegacia ele confessou que tinha sido encomendado aquilo ali. Que um pedófilo viu as fotos daquela menina nua, seminua, porque a criancinha de 1 ano, 2 anos, o que tem, né, irmãos? E ele ficou tão atraído por aquilo, que começou a acompanhar nas redes sociais, aí conseguiu ver, porque assim, toda vez que ia naquele restaurante, almoçando com minha família. Toda vez que ia na praia, e o mar que Deus preparou. E ele foi acompanhando, e contratou um cara para raptar aquela criança, e quase que o cara consegue. Então toma cuidado, irmãos. Toma muito cuidado, seja exemplo em tudo. Mostre respeito. Cuidado com aquilo que você faz nas redes sociais. É aquela coisa, quando a pessoa se desvia de Jesus, a primeira coisa que ela faz é postar na rede social que ela é feliz. Aí é fumo, bebe, tatuagem, tal. Aí passa 1 ano ou 2, o abençoado se arrepende. Volta para a igreja. E aí o espinho na carne vem. Alguém vai ficar lembrando ele, quer ser santo, né? Eu que não confio. Então toma cuidado, porque você precisa entender que em tudo você tem que honrar aos patrões da terra e honra ao Senhor teu Deus. Então pare com algumas coisas enquanto é tempo, irmãos. Felicidade não é uma foto, felicidade tem que estar dentro de nós. Eu não preciso ficar mostrando aonde eu fui, o que eu estou fazendo. Isso só cabe a mim e a minha esposa. Eu não preciso, irmãos. Toma cuidado. O verso 11 diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Você está vendo aí, irmãos? Não é eu que estou inventando nada. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: ensine essas coisas. Amém? E aí, como nós lemos, não é? É um estilo de vida, irmãos. Nós temos que abandonar o estilo de vida que tínhamos fora de Cristo e agora ter um estilo de vida que corresponde com Cristo. Porque a maioria de nós falamos assim: eu recebi Jesus na minha vida, glória a Deus, é festa. Mas o que você tem que se perguntar é: Cristo me recebeu? Cristo não recebe qualquer um. Cristo recebe aquele que se dispõe a mudar. Porque Ele mesmo diz: aquele que me ama, guarda a minha lei e cumpre a minha palavra. Então há direitos e deveres. O que você faz com Cristo nós chamamos de aliança, de pacto, de contrato. Um contrato de salvação. Mas esse contrato tem direitos e deveres, irmãos. E não tem como fugir disso. Então, fica essa questão para nós. E aqui, Paulo dá uma dura missão para Tito: ensinar isso com coragem,
Porque, irmãos, não é fácil. Existem coisas que você no espírito, você sente a rejeição. Porque a sua alma, o seu lado humano, ele não quer ser corrigido, ele não quer mudar. Porque, espiritualmente falando, essa mudança fará você de alguém diferente. Então você cresceu, talvez viveu tanto tempo fazendo coisas complicadas. E isso, sempre a sua alma vai gritar, fará você sentir saudades daquelas coisas. E se você não estiver cheio da presença de Deus, você cai. Então, irmãos, Paulo diz para Tito, corrija com autoridade. Não deixem que ignore o que você diz. Então, não tem como corrigir sem autoridade, irmãos. E não tem como ter autoridade se não corrigir. Traz isso para a sua família, você que é casado. Você precisa ter autoridade para corrigir. Mas autoridade só tem aquele que dá exemplo. Mulher, você como mãe, como esposa, também. Você tem que ter autoridade para corrigir os seus filhos. Mas a pergunta é, você dá o exemplo? Então, irmãos, Paulo escreve a Tito e traz uma mensagem dura. É interessante que as mensagens bíblicas, as cartas, normalmente é batendo. Porque se nós não formos corrigidos, irmãos, nós fatalmente nos desviaremos de um trajeto chamado salvação. Então, comece a avaliar agora a sua vida. Faça uma reflexão aí, ou talvez já esteja fazendo. Se realmente você, se nós podemos dizer assim, em Cristo eu sou uma pessoa íntegra. Porque nós olhamos para esses homens da Bíblia e falamos assim, mas se Deus não muda, por que os homens de hoje não fazem o que esses homens faziam? Por que será, irmãos? Se Deus não mudou, porque nós somos desonestos, nós não somos íntegros, irmãos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, por isso que pela graça somos salvos, isso não é nosso, é dom de Deus. Porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então, só que eu não posso me apegar a essa desculpa e não procurar mudar, porque a partir do momento que eu tenho Cristo na minha vida, agora eu preciso ter a responsabilidade de agir como um cristão, de ser exemplo como um cristão, porque senão estarei envergonhando o nome de Cristo. E isso trará consequências para a minha vida. Lembra que o versículo que eu sempre falo? O que o homem plantar, o homem colherá. Amém? Fica em pé no seu lugar. Essa é uma palavra, irmãos, chamada palavra de doutrina, não é? Eu sei que é domingo, às vezes a gente quer ouvir um negocinho mais light, mas é complicado. É uma palavra de doutrina, é uma palavra que, para nós sairmos daqui pensando, refletindo, não é? Se realmente nós estamos praticando a palavra de Deus, irmãos. Então seja íntegro na sua vida, sabe? Eu sei que não é fácil, ninguém é perfeito, mas não usa esse tipo de amuleto, não, de muleta. Comece a pensar um pouquinho o que você faz. A palavra é muito clara, né? Falando de família. Filhos, não é? Obedeçam seus pais para que tudo te vá bem. Primeiro mandamento com promessa. Pais, não provoque a ira dos seus filhos. E esse provocar a ira não é corrigir, porque todo pai que ama corrige, e todo filho olha para o pai até uma certa idade como um obstáculo que ele tem que vencer. Isso é normal. Uma hora ele cresce e fala, rapaz, se eu tivesse feito o que meu pai falava, hoje eu estava bem. Então, a ira dos filhos não é você corrigi-lo, mas é você falar para ele que não pode ver certas coisas na televisão e você assiste. É você falar para ele que não pode beber, mas você bebe. Então você está cobrando algo que você não é exemplo. Seja exemplo em tudo.
para que você tenha autoridade, tanto no teu lar, como cristão na igreja, no teu trabalho, seja onde for. Seja alguém que é exemplo em tudo. Amém? Então nós vamos ceiar e no final nós iremos orar, nós iremos entregar o nosso jejum, amém? Que começamos